Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar mais uma mensagem extraída da reflexão da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E antes, porém, quero agradecer a todos que a cada dia vêm nos seguindo e curtindo, comentando, compartilhando, que espero que estejam sendo abençoados como eu tenho sido sempre abençoados na meditação da Palavra de Deus. E nossa reflexão hoje está baseada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e o contexto pega desde o versículo 9 até o 16, mas vou focar exclusivamente no versículo 16. Os outros versículos, ali Paulo faz uma relação, você pode depois conferir, Romanos 12, 9 ao 16, ele faz apresenta uma série de virtudes que devem fazer parte do caráter do cristão fiel, né? E ele conclui com o versículo 16, onde ele diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A nossa mensagem, a reflexão, hoje podemos dizer, tem a ver com o viver cristão na simplicidade e humildade de Cristo. Ser igual a Cristo. João disse, aquele que diz que permanece em Cristo, nele, deve andar assim como também ele andou. E Paulo, que foi um grande imitador de Jesus, ele disse, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. E aqui ele dá esse conselho, né, sobre a condescendência. O que é condescender? É descer com. É a pessoa que está numa posição, seja ela de função, de exercício, de alguma atividade, ela então, ou de posição em qualquer instituição, ela, ao se relacionar com as pessoas no seu convívio comum, social, privado, ela então não vem com aquele ar de superioridade, né? Não aplica no convívio comum a liturgia do cargo. Toda instituição tem uma liturgia para o exercício da função, seja ela eclesiástica, seja ela judicial, em qualquer outra instituição. Mas isso não quer dizer que a pessoa agora é mais importante que, ao se comportar no seu convívio comum, social, cotidiano, ela tem que trazer aquela postura de superioridade, como nós temos visto. É o que tenho percebido. Pessoas falando da relação dentro do convívio da igreja. Como professor que fui vários anos na faculdade de teologia e convivendo com as pessoas que somente aqui na Assembleia de Deus são mais de 50 anos, 52 anos de convivência. Já cheguei ali, vindo de outra denominação, como diácono. E tenho percebido muitas atitudes maravilhosas, boas, exemplos das pessoas, mas há essas manifestações de falta de condescendência. São pessoas que conviviam com o nosso convívio, ali os colegas, tinham toda aquela amizade, né? Aquela simplicidade, ao exercer um cargo, receber uma ordenação de ministros, ou ocupar uma função, ser indicado para uma função gestora importante na igreja, ou assumir o pastorado de uma congregação ou de uma igreja, então elas mudam completamente a sua postura, passam a ficar distantes, não aproximam mais das pessoas com quem convivia como antes, se aproxima de maneira distante, formal. Parece que se sente agora pertencente a uma casta superior, né? Importante, parecendo que vestiu o sacerdote que foi investido com a estola sacerdotal, o peitoral ali do Urim e Tumim, aquele dispositivo, né, da vestimenta do sacerdote, que lhe dava autoridade e poder sobrenatural para decidir as questões insolúveis do ponto de vista humano.
Então, agora, ali, ele era o sacerdote, o sumo sacerdote. E isso tem prejudicado. E é isso que Paulo está dizendo. Em vez de seres orgulhosos, condescendei-vos com o que é humilde. Porque Deus nos chamou para uma função, um trabalho na sua obra. Isso não significa agora que nós somos mais importantes. Jesus mesmo disse, é aquele que quiser ser maior no reino de Deus, na igreja, seja servo de todos. Ele deu o exemplo lavando os pés dos apóstolos para a cerimônia ali, antecipando a cerimônia da ceia do Senhor. Portanto, e Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E nós vamos ver aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele elogiando os irmãos lá em Corinto, porque ele diz, olha, eu quero elogiar vocês, porque vocês têm aprendido e guardado e imitado a mim em todos ensinos, nas tradições que eu tenho passado para vocês. E quem era Paulo? Paulo era foi o maior dos apóstolos. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 10, ele disse, pela graça de Deus, não eu, mas pela graça de Deus, eu fiz mais que todos os outros apóstolos. Todo o trabalho que nós temos hoje de evangelização do mundo ocidental, nesses 2000 anos, são resultado do ministério de Paulo, que foi enviado para a obra missionária entre os gentios, que alcançou a Europa e chegou até nós. Ele era de uma família nobre, rica e instruído na cultura secular, na educação secular, em Tarso da Cilícia, o terceiro centro cultural helenístico mais importante do Império Romano. Depois ali de Atenas, Alexandria e agora Tarso da Cilícia. E ele também recebeu uma instrução teológica, bíblica, das Escrituras, foi levado para Jerusalém para ali fazer um curso superior, vamos dizer assim, com o maior dos mestres na época, Gamaliel, doutor da lei, dominava o grego, o hebraico, sabia o latim. E, no entanto, quando ele foi para a obra missionária, às vezes as igrejas davam ajuda para ele, às vezes não. Ele chegava ali e fazia tenda, porque todo israelita, mesmo sendo rico, ele ensinava o seu filho uma profissão artesã, para que se algum dia ele precisasse, não passasse fome, poderia defender o seu pão de cada dia. E Paulo chegava e então ali fazia tenda, barracas, para vender para o povo, para se manter. O doutor da lei condescendeu com a função de um operário. E Jesus, o verbo que se fez carne, Deus encarnado em ser humano, que ali viveu como carpinteiro, aprendeu com o seu pai adotivo José, e então depois exerceu o seu ministério. Ele sabia relacionar com as pessoas, conversava com um doutor Nicodemos, que era doutor da lei, na linguagem dele, mas conversava com um homem simples do campo, a mulher, ali usando a linguagem dessas pessoas. Isso é condescender. E ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Portanto, esta é a mensagem. Porque Deus nos chamou para a sua obra, isso não nos torna mais importantes, pelo contrário, mais responsáveis. E aí é que devemos alimentar a atitude de humildade, e não levar para o nosso convívio entre os irmãos aquele ar, aquela postura distante, assim parecendo assim que não me toque. Isso não quer dizer que nós não vamos respeitar a pessoa na sua posição. Respeitamos a todos, inclusive pela dignidade humana, mas devemos manter o nosso convívio, descer lá onde elas estão, conviver com elas, falar na linguagem delas, sem transparecer que somos mais importantes, mesmo que seja culto, use a linguagem das pessoas comuns. É isso que Paulo está dizendo. Em vez de ser orgulhosos, condescendei-vos com o que é humilde. Não sejais sábios, importante aos seus próprios olhos. E quero concluir com 3 exemplos. Primeiro, é do nosso atual bispo Oíde José do Carmo. Quando ele era pastor, vice-presidente do campo de Campinas, ele foi transferido para assumir o campo de Porá. Naquela época que a prefeitura tinha um projeto de lavouras comunitárias, dava então a lavoura preparada e as pessoas, no caso a igreja, plantava e zelava e colhia para ajudar na assistência social. Logo que ele chegou, assumiu o pastorado Dr. Oídes José do Carmo. Fizeram um mutirão
E lá estava ele, junto com os outros irmãos, com a sua enxada, capinando nos becos das ruas de arroz. Muito bem. Outro fato que me marcou muito, na nossa festa de comunhão que acontece aqui em agosto, é uma festa maravilhosa com milhares de pessoas que frequentam. Então, ali serve comida e é um grande movimento. E eu estava ali com a minha família, meu genro, minha esposa, minhas filhas. De repente, lá chega um senhor, uma pessoa, parece que eu conhecia, que um boné vestido simples, com um saco catando lixo, copo de descartáveis e coisa, pôr no saco, ali garrafas PET, e passou na nossa mesa pegando. Que eu olhei assim e pensei, mas que... Ué, está parecendo o doutor Wander, juiz da cidade, que é da nossa igreja, né? Pastor também, e era ele. Ali, continuando simples. Lá no fórum, ele tem toda a sua função e deve ser respeitado, toda a liturgia do cargo e ele na sua função. Mas ali ele condescendeu e estava ao nível das pessoas ali daquele evento, daquela celebração, daquela comunhão. E por fim, nosso pastor Ataúl Alves Rosa, presidente aqui da Assembleia de Deus de Porá. Homem que veio lá do campo, como eu vim da roça, lá da região de Santa Marta, ele veio da Jacobinha, como ele sempre fala, de família agricultora simples, pobres, né? E nunca se envergonhou das suas raízes, sempre conta seus exemplos, mesmo estando hoje numa posição de destaque, de liderança na obra de Deus, aqui nesse grande campo histórico de Porá, e também de reconhecimento no Estado. Não perdeu a sua postura, sempre simples, lá no púlpito, na sua função, sempre ali no seu gabinete, toda aquela liturgia e respeito, mas com os irmãos simples, sempre convivendo naquele nível da condescendência, da simplicidade e da humildade de Cristo. E é isso que nós devemos ter na nossa conduta, porque Deus nos deu um ministério, isso não significa que somos mais importantes. Pelo contrário, eu repito, somos mais responsáveis e devemos condescender e não levar para o nosso convívio cotidiano as liturgias das funções que exercemos.